Bem, eu agradeço muito o convite. Eu tenho ido a algumas aulas, né, remotas, porque agora a gente tem essa possibilidade, o ensino remoto é algo assim que a gente faz em caráter emergencial, mas se tem alguma vantagem nisso, é nos permitir ficar próximo dos nossos colegas e poder interagir com outras turmas em outras universidades, que é o que a gente tem feito, e nos possibilita assim, muita proximidade. Né? Ontem eu dei uma aula em Pernambuco, já fiz uma no Rio Grande do Sul, e hoje estou com vocês no Piauí. Então, isso é a parte boa do ensino remoto, que talvez a gente possa levar isso quando esse processo todo acabar, a gente possa ter tirar essa experiência boa para reunir as experiências presenciais. Então, eu agradeço muito, eu que teria uma agenda de qualquer maneira, não só essa, como todas as vezes que vocês quiserem que eu venha falar. Eu tenho duas pesquisas que se encontram, que é a pesquisa de História da Educação, uma pesquisa que trabalha o século XIX, com base a partir da minha tese de doutorado, que é A Casa e os Seus Mestres, esse livro que o Ednardo falou, e que, coincidentemente, ele vai ser relançado amanhã. É um livro que trata da educação doméstica no século XIX, das preceptoras e dos preceptores que atuavam nas casas brasileiras. E ele, depois de 15 anos que ele foi lançado, ele vai ser lançado numa reedição em e-book, uma reedição feita especialmente para professores, porque ele tem um preço acessível, é e-book, uma vez que o livro físico foi completamente esgotado. Então, como não existe mais o livro físico, e algumas pessoas me pediam, eu fui ver na Amazon, o preço era uma fortuna, porque os livros, quando ficam esgotados, os preços ficam muito altos. Então, eu solicitei à editora que fizesse um e-book com preços acessíveis, e a editora fez. E sai amanhã, é o lançamento. Se eu tiver por aqui, eu até... vou mostrar ele para vocês rapidamente, é bem rápido. Só um minuto. Eu recomendo esse livro, gente. É isso. Então, amanhã ele sai em e-book nessa edição, como eu falei, com um preço que eu pedi à editora que fosse algo bastante acessível. Na verdade, eu queria que fosse gratuito, mas a editora não aceitou, obviamente. Então, além dessa minha pesquisa, que é baseada no livro A Casa e os Seus Mestres, que é uma pesquisa que tem como cenário o século XIX, quando eu terminei de fazer a minha tese de doutorado, que resultou no livro, e terminei a minha pesquisa relativa ao século XIX, o meu co-orientador em Portugal, que era o professor Rogério Fernandes, que já faleceu, assim como a minha orientadora, né, a professora Ana Valesca, ele me disse que eu investisse na pesquisa desse movimento nos dias atuais, que eu também olhasse para a educação doméstica num movimento que retornava na atualidade, e que eu tomasse como base os meus estudos do século XIX, para que eu pudesse olhar aprofundadamente para que movimento era esse de educação na casa que retornava com força na atualidade. E isso, naquela época, não é? Ele me disse isso em 2003, né? Final de 2003, eu defendi a tese em 2004. Ele me disse isso, que na Europa era um movimento que estava tomando fôlego e que os países europeus estavam se reunindo para tomar algumas decisões e fazendo algumas considerações acerca desse movimento, que não era um movimento europeu, não tinha nascido na Europa, mas era um movimento norte-americano,
cuja influência na Europa estava cada vez sendo mais sentida e que, em diversos países, essa regulamentação estava sendo questionada. Bem, diante disso, ele até escreve isso, o professor Rogério Fernandes escreve isso no prefácio do meu livro. Quando eu acabei a tese, eu passei a fazer a pesquisa sobre duas vertentes. Uma é de aprofundar esse tema no seu cenário de origem, que é o século XIX, e de como a educação doméstica, como ela funcionava, as práticas, os agentes, os protagonistas, os caminhos e os cenários que ela tinha no século XIX, e também passei a ver como esse movimento se reconfigurava na atualidade a partir da quantidade de debates que havia pelo mundo nos diversos países sobre esse retorno da casa como lugar de educação. Enfim, e aí isso se constituiu numa pesquisa que é a minha pesquisa financiada pelo CNPq e pela FAPERJ, que trabalha com a questão da educação domiciliar hoje, mas tendo como sustentação a sua análise como um processo que não começa agora, mas que tem origens históricas. E essa pesquisa eu já apresentei em diversos eventos, congressos e também em diversas publicações, inclusive uma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é uma nova publicação que vai sair agora em dezembro, uma coletânea com diversos autores. Enfim, mas agora eu queria projetar alguma coisa. Vai começar a novela do compartilhamento de telas. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão. Tranquilo, está ótimo. Sim, Professora, pode continuar. Então, vamos compartilhar a tela agora. Vamos ver se a gente consegue apresentar uma janela, uma guia do Chrome. Vamos ver se eu consigo. Palestra, compartilhar. Vamos ver. Vocês estão vendo? Ainda não, professora. Tá agora. Não, agora, está aparecendo. Agora foi. Excelente. Beleza, professora. Okay. Viram? Vocês viram? Vocês estão vendo? Mas sim, estamos sim. Eu não vejo. Vocês veem, eu não vejo. Que coisa você tem que ir para a sua tela, Celi. Para a sua tela aí no seu computador mesmo, só que aí você não vai se ver. Tem problema para vocês? Não, né? Não, mas a gente te vê. Você que não vai ver a gente. Mas vocês estão vendo bem o slide? Sim. O slide aparece bem para vocês ou aparece de maneira desfocada? Ai, que ruim. Não, tá bom. Tá ótimo, professora. Tá muito bom. Então tá. Bom, então como é que eu pedi a vocês que lessem esse texto, que é um texto que resultou do pós-doutorado? Estão me ouvindo? Sim, professora. Ok. Então, qualquer coisa vocês me avisam. Bem, esse texto que eu pedi que vocês lessem é o relatório do meu pós-doutorado, que eu fiz em 2011. Esse texto é um texto de 2014 e que ele é assim o princípio da pesquisa que trouxe à tona esse movimento no Brasil, não é? Que é chamado de homeschooling, porque tem sua origem nos Estados Unidos. Esse termo é um termo que é um termo americano, uma palavra americana, que ela é importada para o Brasil no bojo dessa ideia também, né, desse movimento, e como não havia uma palavra que pudesse ser usada aqui, então se importou essa palavra homeschooling, embora ela não possa ser traduzida, como eu coloco no texto, de forma literal, até porque os próprios adeptos dessa prática dizem que ela não é uma educação na casa, mas ela seria uma educação a partir da casa, ela seria uma educação para além da casa. Então, na verdade, ela não estaria limitada apenas ao ambiente doméstico. Na verdade, após a gente ter
uma série de projetos de lei, o termo que vai ser cunhado no Brasil vai ser outro, mas eu vou falar disso agora em seguida. Bem, e aí esse texto que vocês leram é o primeiro texto que eu fiz junto com o meu orientador de pós-doutorado e que tratava desse desafio à escolarização obrigatória, né? Nós estamos num momento em que, no nosso país, a ideia, a agenda política, até o último governo, né? Antes de iniciar esse novo governo, era aumentar a escolaridade. A prioridade era que nós tivéssemos uma escolaridade maior, ou seja, durante os últimos governos se tentou aumentar o tempo de escolaridade, tanto que a gente vai ter uma lei que vai aumentar a escolaridade obrigatória dos 4 aos 17 anos, e também aumentar o tempo que os jovens e as crianças passariam na escola, ou seja, o horário integral, né? Uma escola de tempo integral. Então, a agenda política, até então, era nesse sentido, de aumentar a escolaridade, de aumentar o tempo da escolaridade. Mas isso, no novo governo, vai mudar, porque uma das prioridades do novo governo vai ser a questão da aprovação da educação domiciliar. E aí, é claro, vai sofrer inúmeras críticas, o que também acabou comprometendo a educação domiciliar. Mas eu vou falar sobre isso. Bem, o que é isso, né? Quando a gente ouve falar e as pessoas confundem muito, normalmente quem não sabe o que é isso faz uma analogia com a escola sem partido, o que é uma completa ignorância, tendo em vista que o problema da educação domiciliar não é uma questão ideológica, haja vista que hoje, nesse momento da pandemia, todos nós tivemos que trabalhar com a educação domiciliar. Todo mundo que tem filhos, vocês, né, que são mães, todos vocês que estão aqui na sala, que têm filhos, que são mães e pais, de alguma maneira tiveram digamos assim, um exemplo do que é educação domiciliar, porque tiveram que auxiliar as crianças na educação na casa. Vou fazer um parênteses para explicar para vocês por que eu chamo de educação na casa e não educação em casa. Porque essa preposição, quando a gente fala em casa, ela parece uma coisa informal, está em casa. Eu coloco na casa, nos textos, em todas as minhas falas, para que ela possa equivaler à escola, porque a gente fala educação na escola, educação na casa. Então, para que ela tenha uma equivalência como educação formal, eu uso educação na casa, nos textos e nas falas. Porque educar em casa é algo que se faz todo o tempo. Se trata de outro tipo de formação, que não é a formação escolarizada, que é essa da qual a gente está falando, que equivale à escola. Por isso é que eu, em vez da preposição em, eu vou usar na. Tá? Compreenderam isso? Ai, meu Deus, ninguém mais me ouve. Sim, professora, sim, professora. Sim, professora. Ai, que bom. Ai, que bom. Bem claro, Ai, que bom. professora, ficou claro. Muito bem. Então, o que vai acontecer? No parênteses que eu abri. Nós temos aí, na atualidade, uma volta dessa ideia de ensino doméstico que nada tem que ver com nenhuma questão ideológica, porque, obviamente, todos nós, durante a pandemia, nos deparamos com isso. Mas antes de nós termos passado por esse problema da pandemia, quando as pessoas ouviam falar em ensino doméstico ou educação domiciliar, e a partir de agora eu vou passar a usar o termo educação domiciliar, depois eu vou explicar por quê, as pessoas pensavam que isso era algo ideológico, ligado a um partido político que se apropriou dessa ideia, que era uma coisa extremamente conservadora. Quando veio o isolamento social e nós todos tivemos que lidar com isso, percebemos que não é exatamente isso.
embora, é claro, como em qualquer processo, ele também é utilizado por pessoas conservadoras, ele também tem motivações religiosas, ele também tem pessoas que, como em qualquer grupo, há diferenças de pessoas que aderem. Então, não são só pessoas que têm ideias progressistas, mas, da mesma forma, nós vamos ter pessoas que aderem ao ensino domiciliar, por exemplo, e que são de comunidades alternativas, que vivem em comunidades que nós poderíamos dizer assim, como na minha geração se chamavam comunidades hippies, mas são comunidades alternativas, completamente alternativas, e que usam a educação domiciliar. Então, que não tem nada não são pessoas nem religiosas, fanáticas e muito menos conservadoras. Também, por exemplo, um outro exemplo, nós temos famílias de velejadores. Eu recebi um projeto de doutorado para candidatura ao doutorado, que a pesquisa era sobre o ensino domiciliar numa família de velejadores, que eles passam o ano todo velejando pelo oceano. Então, obviamente, eles não podem ir a uma escola. E assim nós teríamos a questão dos artistas circenses, de outras profissões cujas crianças não têm condições de estar o tempo todo num único lugar e que acabavam tendo que ficar com outras pessoas da família para poder frequentar a escola. Enfim, professora, filhos de missionários também, né? Missionários, claro, missionários, e uma série de outros. Nós, assim, podemos dar muitos exemplos. Trabalhadores das fronteiras, de empresas, operários e trabalhadores que estão em mineradoras, em grandes obras que estão sendo feitas, né, hidroelétricas e outros, e trabalhadores mesmo dessas empresas que antes eram as grandes empreiteiras, que faziam obras de estradas e esses outros lugares, e que as famílias acompanhavam, enfim, são muitos exemplos. Então, o que acontece? À medida que o governo se apropria disso, e que isso começa a tomar uma conotação, e que a própria mídia começa a falar, envolver isso com religião, parece, né? Fica uma impressão que isso é um grupo religioso. Eu até vou explicar por que isso acontece e como é que a gente tem que desfazer essa ideia, até porque a pandemia, nesse aspecto, e o isolamento social, nos deparou a todos com essa questão. Porque, de alguma maneira, sim. Só se a senhora me permitir, essa discussão, né, do homeschooling, ele trouxe mais recente na agenda do dia com uma ação judicial, né, se eu não me engano, em Santa Catarina, uma família... Claro, eu vou falar agora mesmo. E aí, uma pauta porque o STF julgou, né? Isso, eu vou falar. Tá bom. Então eu deixo para o debate. Tá? Deixa para o debate que você vai ver tudo do julgamento agora e tu já vai fazendo a pergunta, tá? Tá, ok, obrigado. Bem, então o que acontece? Cada vez mais, né, nós acabamos nos deparando com isso, porque tivemos que conviver, quem tem filhos acabou tendo que prestar atenção nisso. O que eu queria dizer para vocês hoje em dia, todo mundo que tem filhos e filhas em idade escolar acabou tendo que prestar atenção numa coisa que antes, quem não se interessava, passava despercebido: a educação domiciliar. Porque teve que conviver com isso dentro da sua própria casa, ver como era isso. De alguma maneira, acabou tendo que acompanhar os filhos. Bem, como eu já disse, isso veio dos Estados Unidos, né, que é onde isso tudo começa e onde hoje tem milhões de adeptos. Hoje já não são mais 2 milhões, são mais de 10 milhões. Esse já tem que ser atualizado. E no Brasil, como em Portugal, né, que é o texto que nós falávamos, eles têm leis diferentes. Por que eu pego Brasil e Portugal? Eu trabalhei com o Brasil e Portugal por 2 razões. Uma, porque a nossa legislação ela tem origem comum com Portugal, a nossa legislação educacional. Segundo, porque eu fiz o pós-doutorado lá e observei lá. E uma
terceira razão, muito importante, é que lá o ensino domiciliar é autorizado. Então, é uma prática que pode nos dar um exemplo. Aliás, qual é a questão de Portugal? Em Portugal, o ensino nunca foi proibido. Então, qual é a grande diferença para nós? Enquanto no Brasil, em determinado momento, a educação domiciliar foi proibida porque a escola foi considerada obrigatória, ou seja, a partir da Constituição de 1934 em diante, começa a se falar de frequência obrigatória nas constituições. Em 88 é decretada a escolaridade obrigatória. Em Portugal, sempre nas constituições ficou a possibilidade da família decidir sobre a educação dos seus filhos. Então, Portugal, até hoje, tem crianças sob a modalidade de educação domiciliar. E aí é que nós vamos ver, analisando como isso funciona em Portugal, quais são as implicações disso num país que permite essa modalidade. Bem, mas vamos para a pergunta do colega, que é o próximo slide. E como é que isso no nosso país passou, antes, não é, da pandemia, como é que isso passou a ser pauta midiática e algo que fez com que todo mundo acabasse prestando atenção nisso? Foi quando, no caso de uma menina de Santa Catarina, a menina Valentina, que entrou na justiça pedindo, através dos seus advogados, né? Está aqui a sentença, vocês podem ver aí na slide. Estão vendo o slide? Tá? Alguém me responde se está vendo o slide? Professora, sim. Sim. Desde o início? Professora, estamos Estão vendo desde o início? Muito bem. A menina Valentina... Oi? A menina Valentina... Professora, essa menina não é de Canela, no Rio Grande do Sul? Ela é de Canela, do Rio Grande do Sul. Foi o seu colega que disse que ela era de Santa Catarina e eu já estou esclerosada, confundo tudo. Pronto, ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. Está escrito aqui, inclusive, ó, Rio Grande do Sul. Estão vendo meu cursor? Estão vendo? Aqui, ó. Sim, professora, estamos vendo. Não fala mais outro lugar desse país que eu ando completamente desnorteada de localização. Então, ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. Ninguém me fala mais de outro estado, por favor. Ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Em 15 de outubro de 2013, deu entrada no Supremo a menina Valentina, que é de Canela, no Rio Grande do Sul, representada pelos seus pais e pelos seus advogados. Ela entrou com um pedido de liminar contra a Secretaria Municipal de Educação do seu município, do município de Canela. Como que foi esse processo? Ela havia estudado na escola pública e ela estava insatisfeita porque a turma dela era uma turma multisseriada. E ela, então, pediu à secretaria para que ela pudesse estudar sobre o sistema homeschooling. A secretaria negou, o Conselho Municipal negou, o Conselho Estadual negou, enfim, a Justiça negou, e o processo foi tendo recurso, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Olhem aqui, observem o que é que diz dentro do processo da menina Valentina. Isso dizia, quais eram as bases do que ela dizia? Ela dizia que os hábitos entre as crianças eram distintos. Ela dizia através dos seus advogados, né? Quem está escrevendo eram os advogados dela. Que da mesma forma que as crianças tinham idades diferentes, o linguajar, que elas usavam palavrões, que elas tinham uma educação sexual diferente, que isso fazia com que a educação sexual da Valentina seria antecipada pelo convívio com os colegas mais velhos. Enfim, os advogados diziam que a educação na escola estava sendo prejudicial à Valentina. E diziam também que, além disso, havia uma questão religiosa, que a família não era
não era favorável a que a menina aprendesse a teoria evolucionista, a teoria de Charles Darwin, porque ela era criacionista, ela era de uma religião cristã que era adepta do criacionismo. Mas isso é um caso. O caso da menina Valentina é um caso. Não significa que todas as pessoas que fazem educação domiciliar ou que querem educação domiciliar sejam criacionistas, como os exemplos que eu já dei para vocês. Este foi o processo da Valentina e da família da Valentina que utilizou esses argumentos. Mas nem toda a família, eu já entrevistei várias famílias, nem todas elas têm esses argumentos. Muito pelo contrário. Nesse livro que eu escrevi agora, que vai sair agora em dezembro, as duas famílias que eu entrevisto, elas dizem, inclusive, que não tem religião. Então, é importante que a gente saiba que isso é uma face das motivações, mas que não pode ser tomada pelo todo. Bem, o processo foi a julgamento, como a gente já falou, né? O julgamento vai ocorrer em 2018. Reparem que demora. O processo entra em 2013 no Supremo Tribunal Federal. Somente em setembro de 2018 ele é julgado. Quem vai ser o relator é o ministro Roberto Barroso, que é nosso professor aqui da UERJ, né? Professor do curso de Direito da UERJ, e ele vai ser favorável, ele faz um voto favorável, dizendo da importância, no seu voto, inclusive, o ministro Roberto Barroso, ele fala dessas outras circunstâncias. Ele diz no seu voto que o problema não está somente nessas questões específicas, mas ele fala de outros casos em que a educação domiciliar se faz necessária. O que vai acontecer é que ele vai perder em plenário, os outros ministros vão ser todos contra, ele não vai ter adesão dos demais ministros do Supremo, vai ser, então, o voto vencido, e o plenário do Supremo vai negar o provimento a esse recurso extraordinário, e o ministro Alexandre de Moraes vai fazer o acórdão, que é o resultado dessa plenária. E o que diz o acórdão? O acórdão diz o seguinte, que a Constituição não veda que o ensino domiciliar exista no Brasil, mas ela não permite, ela proíbe, por enquanto, qualquer tipo deles. Um schooling moderado, desescolarização e homeschooling. Ou seja, o ensino domiciliar no Brasil não pode acontecer. É isto que está dizendo o ministro Alexandre de Moraes. Não pode acontecer hoje? Não, não pode acontecer. Não pode acontecer até quando? Não pode acontecer até quando haja uma lei federal editada pelo Congresso Nacional que regulamente, que diga como é que vai fazer para que essa modalidade possa conviver com a nossa Constituição e com a nossa lei, que diz que é obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos. Então, qual é o resultado que esse processo da Valentina, que foi ao STF, lá de Canela, lá do Rio Grande do Sul, e chegou lá em Brasília, de 2013 até 2018, qual foi o resultado desse processo? O resultado desse processo é muito importante, porque ele diz o seguinte, em resumo: a educação domiciliar, ela não fere a Constituição brasileira. Significa que ela pode existir no Brasil, mas não está ainda apta. Por quê? Ainda não é permitido, porque para ela existir, ela precisa de uma lei que a normatize. Só quem pode fazer essa lei? O Congresso Nacional. Então, tem que ir ao Congresso,
Congresso tem que julgar, aprovar, o presidente sancionar e a lei, então, entrar em vigor. Enquanto isso, é permitido fazer ensino domiciliar no Brasil? Não, não é permitido. Então, qualquer lugar que faça está contrariando a decisão do STF. Compreenderam isso? Sim. Professora. Muito boa a explicação. Sim, professor. Muito bem. Ah, que bom. Entenderam, né? Então, é isso. Então, quando perguntarem, pode ter ensino domiciliar? Não, não pode. Não pode, de nenhum lugar. Quem está fazendo contrariando a lei suprema da nossa Corte, a nossa Corte Suprema, que é o Superior Tribunal Federal. Não pode. Vai poder um dia? Sim, se o Congresso aprovar e tiver uma lei, há vários projetos de lei, eu vou mostrar alguma coisa, e até hoje não foi aprovado. Se um dia for aprovado, poderá ser feito. Por hora, não pode. Bem, quais são as terminologias que a gente acha em relação a isso? E a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens, que eu gosto muito dessas imagens, porque são imagens que elas estão colocadas, não são para enfeitar, são para a gente pensar sobre elas, porque são imagens escolhidas no sentido do estranhamento. Porque quando a gente pensa em ensino domiciliar, a gente tem que pensar em estranhamento, a gente tem que pensar na diferença, a gente tem que pensar em conviver com algo que a gente não está acostumado, que é diferente. E que, portanto, por ser diferente, vai nos causar surpresa, mas que não é por ser diferente que a gente não pode apreciar de alguma maneira, ou pelo menos, ainda que a gente não goste, que a gente prefira a forma anterior, não significa que a gente não vá entender que existe outra forma. Então, vejam, quais são as terminologias que são utilizadas e o que cada uma delas quer dizer? O homeschooling, como eu já disse, é a palavra americana, que enquanto não havia uma palavra brasileira, nós utilizávamos a americana. E ela é utilizada muitas vezes como sinônima, mas ela não é literal, porque nos Estados Unidos ela não tem essa tradução. A tradução dela não é educação na casa, ela é uma educação fora dos limites da escola. Então, essa tradução ela fica comprometida. O homeschooling é uma palavra que foi utilizada pelo John Holt, que é o pai de toda essa questão na atualidade. Eu costumo dizer que o John Holt ele era o patrono dessa ideia à medida que ele colocou ela em prática, porque a gente vai ter o Ivan Illich como o ideólogo de uma sociedade sem escolas. Só que a ideia do Ivan Illich era uma ideia muito maior. A ideia do John Holt já é uma ideia mais estruturada, mais relacionada a como fazer com que isso acontecesse. Então, o homeschooling ele é uma ideia de uma não escolarização. É a ideia da desescolarização completa. É muito diferente da educação domiciliar. Porque o homeschooling, a desescolarização, significa nada de escola, sem nenhuma relação com a escola. E nenhuma das terminologias abaixo, ela está totalmente desvinculada da escola, como vocês vão ver, tá? Então, desescolarização é uma coisa que não está na agenda. Nós não pensamos em desescolarização como o homeschooling, que é uma coisa em que cada família cuida dos seus filhos, cada família ensina os seus filhos ao que quer, e o Estado é completamente alheio a essa educação, os pais têm total liberdade sobre ela. Não.
O homeschooling está fora de qualquer propósito, até porque há pouquíssimas experiências disso pelo mundo. E, claro, até porque as próprias constituições não permitem. A educação, ela é prevista na Constituição como é obrigatória. A educação. Uma coisa que jamais a gente pode voltar a fazer é usar o termo educação para significar escolarização. São coisas completamente diferentes. Então, quando você quiser falar de escola, use o termo escolarização. Educação é uma coisa muito mais ampla. Então, essas palavras não podem mais ser sinônimas. Se a gente faz a história da escola, é da escola. Da escolarização, é da escolarização. Da educação, é uma coisa bem mais ampla. Tá? E desescolarização é a retirada da escola. A criança vai continuar tendo educação, mas é desvinculada dos processos escolares. Tá? Bem, os outros 4 termos, ensino doméstico, ensino individual, ensino domiciliar e educação domiciliar, são os termos que constam das legislações portuguesa e brasileira. Ensino doméstico e ensino individual são os termos que constam da legislação portuguesa. É assim que os portugueses denominam isso na lei deles, como eles chamam. As crianças que estão nessa modalidade. E vocês vão ver como é que funciona lá. Ensino domiciliar e educação domiciliar são os termos que constam na nossa legislação. Só que, como nós temos muitos projetos de lei que já foram submetidos ao nosso parlamento, ao Congresso, grande parte deles arquivado, e alguns estão na pauta, muitos usam ensino domiciliar e outros usam educação domiciliar. Eu entendo que educação domiciliar é mais amplo, porque o ensino domiciliar seria mais restritivo. Por isso, prefiro o educação domiciliar. Como ambos os projetos usam isso de forma indiscriminada, nós vamos tratar como educação domiciliar aqui nesse trabalho. E nos meus textos eu também uso assim. Então, como é a experiência em outros países, né? Como eu falava em Portugal? Como é que funciona? Como na Constituição portuguesa isso nunca deixou de existir, eles nunca proibiram que as famílias fizessem essa livre escolha, como é que eles conseguiram conciliar, né, a obrigatoriedade da educação com a liberdade que a Constituição portuguesa permite aos pais, reconhecendo a importância do papel da família no processo educativo dos filhos, e que a família tem o direito de escolher essa educação que os filhos vão usufruir. Então, como é que eles conseguiram resolver isso em Portugal? Vejam, eles resolveram isso da seguinte forma. Eles têm um despacho normativo, né, que recentemente eles fizeram, embora já disse para vocês, isso lá nunca deixou de existir. Compreendem, né? Estão compreendendo? Sim, professora. Claramente. Bem, Claramente. então, vejam. Sim, professora, perfeito. Então, como lá isso nunca deixou de existir, eles foram reformulando a legislação à medida que também as leis de escola e do ensino iam sendo reformuladas. E a última vez que reformularam isso foi nos anos 2000, quando isso começou a ter uma procura maior. E é claro que eles tentam colocar isso dentro de um formato escolar, porque isso é uma coisa que vocês vão ver. O formato que se dá à educação domiciliar é sempre o formato com base no formato escolar, porque é da onde se tem a referência para tirar o formato. Então, o que em Portugal foi feito? O despacho normativo de 2000 previa o seguinte, que as matrículas no que eles chamam de ensino individual e doméstico poderiam acontecer de que maneira? Como é que acontecia essa matrícula? Desde que a criança ela estivesse matriculada em uma escola, num estabelecimento oficial de ensino.
Então, a criança funcionaria assim, na prática. Lá em Portugal, eu entrevistei algumas famílias que faziam essa modalidade, estavam nessa modalidade. A mãe vai na escola no início do ano, faz a matrícula da criança e diz: eu quero que meu filho estude na modalidade de ensino doméstico. Então, a criança vai ser matriculada nessa modalidade. A partir dali, ela recebe o currículo, o programa do que ela tem que estudar. E ela vai estudar aquele programa em casa. Vai estudar no ambiente doméstico. Mas a sua escolaridade vai ser na casa. E aí, ela vai, ao longo do período, fazer provas na escola. Eles chamam lá de DEREC. DEREC é a Diretoria Regional de Ensino. Hoje já há uma mudança nessas DERECs, já não é mais assim. Na época que eu fiz o pós-doutorado, era assim. Mas agora já não é mais, o Ministério da Educação centralizou e são coordenações que são responsáveis. Mas cada coordenação que era responsável por um local, ela fazia, então, era encarregada em fazer o censo desses alunos que estavam sob essa modalidade e também verificar as avaliações desses alunos que se eles fossem aprovados nas avaliações, eles podiam continuar em ensino domiciliar. Se eles não fossem aprovados, teriam que voltar para a escola. E as avaliações eram com base no mesmo programa que as crianças da escola, correspondente ao mesmo grau das crianças que estavam na escola. Se fossem aprovados, podiam permanecer no ano seguinte na modalidade de ensino domiciliar. Compreenderam? Sim, professora. Sim, professora. Ou seja, a modalidade de ensino domiciliar, né, lá no ensino que eles chamam de ensino doméstico, lá em Portugal, era praticamente uma forma de condensar o ensino doméstico ao escolar. O que mudava era o ambiente, mas era praticamente a mesma coisa transportada para outro ambiente. Ok? Professora, as avaliações eram elaboradas pela escola. Pela escola, né? A partir das referências dessa coordenação, que chamava DEREC. Tá, então elas as questões não eram as mesmas das avaliações que eram aplicadas na escola, para o ensino na escola. Por vezes, sim. Por vezes, a mesma avaliação da escola. Por vezes, sim, porque eles faziam avaliações periódicas. Por vezes, em alguns momentos, podiam ser requeridas avaliações bimestrais e, às vezes, finais. É um controle bastante rigoroso. Ok. Compreendeu? Obrigada. Sim. Bem, Obrigada. E no Brasil, né? Como é que no Brasil isso está? No Brasil, como vocês já viram, não é permitido, não tem legislação. Mas não tem por que nunca foi tentado? Não, já foi tentado muitas vezes, muito antes da gente pensar nisso, muito antes de começarem os debates sobre isso, já se tentava. O primeiro projeto, né, que tratou sobre isso data de 1994. Está aqui, olhem. 1994. Conseguem ver meu cursor? Ou não? Não vê meu cursor. Mas vem aqui, ó. Vem aqui, 1994, o primeiro projeto. Vem? Sim. Sim. Então, esse primeiro projeto surge em 1994, quando é apresentado pela primeira vez isso ao parlamento, falando de educação domiciliar.
é uma coisa que causa tanta espécie aos deputados que a resposta desse projeto de lei vai ser de que isso não cabia ao Congresso legislar sobre isso, porque isso já era uma coisa permitida. Os deputados nem entenderam que era isso. Quando a gente lê a resposta disso, eles dizem que isso já eles nem entendem o que é. Eles dizem que já era dever da família educar os filhos e ponto. Então, esse projeto é arquivado. E volta a haver novos projetos de lei em 2002, 2004, 2008. E aí, a partir de 2008, essa discussão toma fôlego. Vai ser em 2008, com muita pressão midiática, a partir dos casos de Minas Gerais. E nesse meu novo texto que eu escrevo nessa coletânea, que eu vou mostrar depois a capa para vocês, em Minas Gerais, o caso dos filhos do Kleber Nunes, que aparece, e é em Minas Gerais que a maioria dos casos primeiros surge na região de Goiás, de Minas Gerais. Por quê? Porque é uma região que tem muita influência norte-americana, e especialmente a região que é próxima de Governador Valadares. E eu mostro isso com estatísticas nesse próximo texto que vai sair nessa coletânea. Então, é de lá que surge esse primeiro movimento, inclusive com os pais, dando entrevistas onde a gente percebe que são pais que estiveram nos Estados Unidos, são pais que tomaram conhecimento dessa prática em contato com ela, em loco, na América do Norte. E aí trazem, claro, isso para cá, e isso vai ter um efeito midiático à medida que eles começam a fazer a divulgação disso. E aí nós vamos ter, a partir de 2008, projetos que vão ganhar mídia e que vão ganhar relevância no sentido da discussão. Mas vão ser todos arquivados, até o PL 3179 de 2012, que é de autoria do deputado Lincoln Portela. Esse PL, o que ele quer, na verdade? Ele quer alterar a Lei de Diretrizes e Bases, dizendo, da possibilidade da oferta de educação domiciliar básica. O que os deputados vão fazer? Cansados de arquivar esses processos, e como há uma bancada que é a favor, há uma bancada bastante favorável, inclusive há uma bancada hoje de professores que já é favorável. O último parecer da deputada Dorinha Seabra já foi favorável. Então, como já há uma bancada que discute isso de uma maneira mais favorável, se decidiu por não se apensar esse último projeto de autoria do deputado Lincoln Portela, e a ele foram apensados todos os projetos posteriores, quais sejam. Aqui tem uma tabela que eu trouxe para vocês, mas ainda faltam aqui mais 2. Na verdade, são muitos. Até então, havia 8 projetos de lei que já tinham passado pelo parlamento, e de lá para cá, nós vamos ter o do deputado Eduardo Bolsonaro, do senador Fernando Bezerra, do Alan Rick, Fernando Bezerra de novo, o do Poder Executivo, que foi o que o próprio presidente fez, não é? E a ministra Damares. Tem o da deputada Natália Bonavides, que é contrário, mas eles a pensaram também. Imagine, esse é uma coisa interessante, porque o projeto de lei da deputada Natália Bonavides, do PT, ele é contrário, ele é contra a educação domiciliar, mas foi pensado junto, porque agora a ideia é, tudo que trata disso é apensado junto, para poder ser analisado dentro da mesma audiência, para que a Comissão de Educação possa se debruçar sobre tudo que é a favor e tudo que é contrário. Tem o microfone aberto? Sim. Professora, que eu ia falar naquela hora, Santa Catarina é que aprovou na sua Assembleia Estadual, na Comissão de Constituição e Justiça, e está rolando ainda um projeto de homeschooling no Estado. Então, alguns estados estão tendo iniciativas assim.
Tá? E aí, Sim, sim. aí até que ponto isso vai ferir, né? Porque você disse que a Constituição não proíbe, mas também o STF diz que não tem nenhuma lei que regulamente, né? Como é que vai Como é ficar? que é seu nome? Flávio André. Flávio, querido, me pergunta isso no final, senão Tá daqui bom. para frente eu vou dizer que todo mundo é de Santa Catarina. Tá bom, tá bom. É, porque eu tenho 2 detalhes para Santa Catarina que eu queria falar. Me pergunta no final, pelo amor de Deus, Flávio. É muito estado para eu me lembrar agora aqui desses Estou deputados. anotando aqui, professor. Obrigado. Anota aí, Flávio. Bem, aí também a deputada Cris Tornieto, que é do Cris Tornieto, ela não é do Rio de Janeiro, não. Mas ela vai encabeçar um grupo de deputados que também vão fazer, esse grupo de deputados vai fazer um grande projeto também. Tem também o pastor Henrico, que é um outro, e tem mais 2 projetos que foram pensados. Então, vocês vejam. Praticamente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 que já foram pensados, estão todos juntos, aguardando a discussão. Nada ainda foi arquivado, mas também nada foi decidido. É possível que, em algum momento, a Comissão de Educação se reúna e que venha a ser, esses projetos venham a ser discutidos no bojo, né, de uma agenda política que possa tratar dessa questão sem que outras questões políticas interfiram. O problema também é que, quando o governo manda um projeto do executivo, isso também passou a ter uma conotação política, porque o projeto do executivo, por exemplo, ele tem uma grande diferença dos projetos dos deputados. Ele não fala em matrícula na escola, assim como é esse de Portugal, que eu mostrei para vocês, como é em Portugal, que é matrícula na escola. Enquanto a maioria dos projetos de lei dos deputados não abria mão de haver matrícula em escola, como é uma das coisas que eu defendo sempre, tem que haver uma matrícula na escola mais próxima, mesmo se for uma comunidade alternativa, uma comunidade que viva nas montanhas, que viva em Penedo, Mauá. Vocês não sabem onde é Penedo, Mauá, mas o Ednardo sabe. São lugares aqui que têm comunidades alternativas e que sejam lugares isolados, mas tem que haver matrícula numa escola próxima. É uma coisa que eu defendo. Mas já o projeto do executivo, ele não coloca isso. Ele coloca que a matrícula será numa plataforma, uma plataforma do MEC, uma plataforma onde essas crianças vão estar matriculadas e ligadas, né, relacionadas diretamente ao Ministério da Educação, que seria quem irá, então, fazer esse controle. O próprio Ministério teria um setor para essa coordenação. Esse é o projeto do Executivo. Então, isso também já vai envolver uma questão que também tem um marco que é político. Bem, quais são os principais obstáculos aos projetos de lei apresentados, né? Como é que a gente vê esses obstáculos? Eu gosto muito dessa imagem. Vocês conseguem ver a imagem? Conseguem ver o que está posto? Sim, professor. Sim, professor. É assim, o nosso olho, ele tem que ser um pouco radar, né? A gente tem que... Ai, meu Deus, tirei. Vou botar de novo. Calma. Estão vendo? O nosso olho, ele tem que ser um pouquinho de radar para ele poder captar para além do que a gente vê, né? Para além do que está posto. Então, a gente tem que estar antenado para o que ocorre. E qual que é a questão que a gente tem aí em relação aos projetos de lei apresentados e os seus obstáculos? Primeiro, a agenda política, né? Essa questão, no momento em que a política interferiu nisso, que isso passou a ser uma questão
muito mais de um conflito que envolveu uma política partidária, isso acabou por desmontar toda uma discussão que vinha noutra direção, que era muito mais uma discussão da educação, uma discussão das possibilidades, de como fazer isso de maneira a tratar isso como uma modalidade, como já acontece em Portugal, em outros países, enfim. Houve uma quebra dessa discussão que ia no sentido da educação, uma vez até que isso passou a ser tratado por outro ministério, que não da educação, mas o Ministério da Mulher, tem um nome esse ministério, que é Ministério da Família, enfim, que não é exatamente o Ministério da Educação. Bem, qual é o outro obstáculo? A dificuldade dos sistemas para lidar com essa outra estrutura, porque todo o Estado teria que ter uma estrutura no seu sistema de ensino. Professora, é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Exatamente esse ministério. Passou para esse ministério, e aí, ao passar para esse ministério, que eu não me recordava exatamente o nome completo, ele retirou esse assunto do Ministério da Educação, no qual é claro que é onde tem que estar, porque esse é um assunto que claro, de total pertinência à educação e aos educadores. Bem, o que aconteceria nos sistemas? Os sistemas teriam que se organizar com estrutura para isso. Qual estrutura? Uma estrutura semelhante à estrutura que se tem para autorização de escolas. Por exemplo, todo o estado, assim como o estado de vocês, né, o Piauí, o Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, tem um Conselho Estadual de Educação e tem um setor de inspeção escolar, onde as escolas são autorizadas. Toda escola privada ela precisa de autorização para funcionar. Ninguém pode abrir uma escola privada, vou abrir uma escola privada, vou botar uma placa, aqui tem uma escola privada, sem antes ter autorização do sistema. Os sistemas têm que dar autorização, que são dadas através do poder público, ou da secretaria, né, da inspeção escolar, do órgão próprio do sistema, ou do Conselho Estadual de Educação, dependendo em cada estado qual é a função do Conselho Estadual de Educação. Então, os estados também teriam que se organizar para ver como é que eles iam fazer a estrutura das autorizações para essa modalidade, porque não poderia ser assim. Imagina, uma criança está fora da escola, aí o conselho tutelar detectava uma criança fora da escola, batia na porta e dizia, olha, seu filho está fora da escola. E aí a mãe respondia, não, ele está em homeschooling, está em ensino domiciliar. Obviamente que não pode ser assim. Então, não há a menor possibilidade, porque a educação no nosso país ela é obrigatória. Então, nós temos, é obrigatória pela Constituição, pelo ECA, então tem que ter uma estrutura, claro, para cadastrar essas matrículas, se não for a tal plataforma, né, que eu penso que deve ser mais local, cadastrar dentro do próprio Estado e ver como que no próprio Estado se organiza essa modalidade. E o outro obstáculo é a questão da fiscalização. Quando a gente fala disso, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu entrevistei uma família americana que tem os filhos em sistema homeschooling lá, né? Público. Os Estados Unidos já estão no outro patamar. Eles já tiveram um sistema de homeschooling opcional, e hoje eles já têm um sistema de homeschooling opcional público. Né? Eles já têm, as crianças podem optar para ter homeschooling no sistema público. O próprio Estado oferece, contrata os professores, as plataformas, faz concurso, é um sistema público, como um sistema público presencial. E essa família que eu entrevistei, ela contava
que como é que funciona o sistema público? As famílias são visitadas por uma equipe multiprofissional, com psicólogos, pedagogos e, principalmente, assistentes sociais, que vão perceber, vão observar, verificar quais são as condições de oferta que aquela casa tem para que as crianças possam, de fato, frequentar um sistema de homeschooling na sua casa, então, público. Então, eles vão ter uma equipe que faz essa fiscalização, porque se a casa não oferece os meios, então ele não pode ser matriculado nesse sistema público, mas também há uma fiscalização mesmo para o privado. O que acontece no nosso caso se nós tivermos essa regulamentação, né? Caso nós venhamos a ter uma regulamentação, nós vamos, claro, que ter que dispor também de algum tipo de acompanhamento, porque nós não vamos pura e simplesmente poder autorizar a modalidade, mas ela vai carecer, claro, de um acompanhamento, como é nas escolas. Toda escola privada é autorizada e é acompanhada, é supervisionada, ela é periodicamente visitada, então isso é mais do que natural que haja um acompanhamento da educação, porque, volto a dizer, o que está posto aí? Qual é a base, o fundo disso? A educação é obrigatória, pela nossa Constituição, pela nossa Lei de Direitos e Bases e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sendo ela obrigatória e direito subjetivo, é preciso saber se ela está, de fato, ocorrendo, se as crianças estão tendo acesso a ela. Por isso, essas preocupações. Bem, quais são os limites, né, dessa educação doméstica? Quais são os olhares, os múltiplos olhares que a gente tem que ter dos limites para essa educação doméstica? Primeiro, na casa, a educação ela ocorre a partir de rotinas variadas, que vão depender da organização de cada família. Não há como a gente pensar uma educação domiciliar que siga um único modelo ou que seja uniforme. As famílias que eu entrevistei, elas tinham rotinas completamente variadas. Algumas começavam pela manhã, outras preferiam o horário da tarde, algumas faziam o horário integral, algumas tinham horários extremamente rígidos. Aqui a gente tem um horário rígido pendurado na parede. Outras não. Outras as crianças acordavam e elas decidiam o que fazer naquele dia, elas decidiam que tipo de estudos elas gostariam para aquele momento. Então, assim, as rotinas das famílias, elas vão ser rotinas que são de acordo com cada cotidiano e com cada formatação que as famílias utilizam. Por isso, não tem um perfil único e nem características que possam ser tomadas como comum. E quais as motivações, né, que se observa pela educação doméstica? Nesse livro que eu vou estar lançando agora em dezembro, eu coloco que as motivações elas não são únicas, existem motivações muito variadas, mas nós podemos dizer que um traço comum a quem opta pela educação domiciliar é o descontentamento com a escola. Se nós tivéssemos que listar um único traço comum, é o descontentamento pela escola. Ele não é um único, mas aquilo que faz a gota d'água, o que deflagra esse movimento, é sempre um fato que ocorreu na escola, um aborrecimento, um desconforto com a escola, que levou à tomada de decisão e à opção pelo homeschooling. Bem, e aí a gente tem que pensar, né, que são amarras, né? Amarras das quais, às vezes, até o nosso próprio pensamento
tem que buscar se libertar desses nós, dessas coisas que, por vezes, não permitem que a gente consiga ver para além de preconceitos, estereótipos ou importações de ideias que não são nossas, né? Uma coisa que eu falo nesse livro é que a gente já importa coisa demais, não vamos importar preconceitos, porque nós nem temos aqui o tipo de fanatismo, e eu falo esse fanatismo entre aspas, mas o tipo de religiosidade acirrada, como existe nos Estados Unidos, que deu origem a todos esses processos, né? Que foi uma família Amish que começou essa ideia de não querer frequentar a escola. Nós nem temos esse tipo de religião no nosso país que esteja concentrada em um único lugar e que as famílias ainda usem práticas do século XIX ou coisa parecida, e que sejam privadas de diversas coisas da modernidade. Então, nós não podemos repetir esses discursos sem ter um estudo mais apurado sobre essa questão, né? Então, o que acontece? O que a gente vê é que as famílias que escolhem a educação domiciliar, normalmente, elas estão buscando uma formação diferente da que é oferecida pelas escolas. Quais são os motivos que aparecem mais nessas escolhas? Religiosos, filosóficos, conceituais, especiais ou circunstanciais. Circunstanciais são esses que eu falo que são pessoas viajando, em trânsito, em circunstâncias que elas não podem... Tá com barulho aqui? A minha casa tem todo tipo de barulho nesse momento. Tem uma obra embaixo, resolveram todos gritar aqui em casa. Vocês estão ouvindo alguma coisa ainda? Professora, estamos. A senhora podia, por gentileza, repetir os motivos que a senhora estava falando, por gentileza? Mas porque vocês não estão ouvindo, mas está aí no slide, Olivaine. Religioso, filosófico. Estamos ouvindo, professora. Mas está com interferência ou não? Não, está ótimo. Está ótimo, dos dois. Tá. Não está com interferência de barulho? Não, professora. Não. Se a senhora não tivesse falado, a gente não estava nem sabendo. Então tá bom. Olha, então, os motivos eles são religiosos, filosóficos, contextuais, especiais e circunstanciais. Circunstanciais são os que eu disse antes para vocês. São circunstâncias que as pessoas estão vivendo. Trânsito, os pais trabalham em empresas, grandes construtoras, empreiteiras, foram fazer obras em locais onde, obviamente, não há nenhuma estrutura, são velejadores, são artistas, são, enfim, missionários, como a colega citou, e outras pessoas com inúmeras tarefas que não podem estar no mesmo lugar e que acabavam tendo que deixar os filhos com parentes porque não podiam se locomover com a família. Então, essas pessoas estão nessa categoria circunstanciais. Especiais são as crianças que têm deficiências, né? E que precisam de uma educação domiciliar, o que não as impede de também frequentar a escola, ou uma escola especial, ou uma escola regular, mas que também precisam de uma educação domiciliar, e às vezes precisam até de uma educação domiciliar mais num patamar maior do que a própria escola regular. Questões contextuais, que são pessoas que estão em contextos que não têm acesso à escola, e aí não têm acesso mesmo à escola, e a gente tem que pensar que isso existe, né? Por exemplo, nós temos pessoas que vão para países onde o alfabeto é diferente,
e aí você não pode, se você for morar no Japão, não há como aprender o alfabeto em um ano. Então, há contextos, há questões que são contextuais e que impedem completamente que isso possa ocorrer, e questões também filosóficas, que aí dependem dos pais e de como eles pensam, é o que eu já falei, das opções das famílias, que nesse texto que eu escrevo eu também falo sobre as opções das famílias e da responsabilidade das famílias sobre as suas opções em relação ao futuro dos filhos, e os motivos religiosos, que aqui eles estão colocados em primeiro lugar, porque eles são aqueles que têm mais ênfase midiática. Mas hoje eu creio que eles não sejam os principais motivos. E no texto que eu escrevi, né, esse que a gente vai lançar agora, nessa coletânea, o texto é justamente para desconstruir essa ideia de que no nosso país os motivos religiosos encabecem a lista de motivações com relação a essa prática. Bem, continuando, né, a gente também não pode desconsiderar, né, e desculpe assim pela veemência dos slides, mas é um pouco assim da agonia dessa musiquinha que a gente ouviu no início, de como que nós temos que nos libertar dessas amarras, que elas são, por um lado, elas são libertadoras, mas, por outro lado, elas também nos aprisionam à tecnologia, né? A gente também tem que pensar o quanto que esse ensino remoto e o quanto que a tecnologia nos possibilitou liberdade, né, à medida que ela nos conecta em tempo real a todos os lugares, eu aqui, vocês aí, nós em lugares tão distantes e tão próximos. Então, o quanto ela nos liberta dos limites físicos, mas o quanto ela também nos aprisiona a esse movimento tecnológico, né? O quanto ela nos aprisiona a morar num computador e a viver nesse cenário da tecnologia e ser protagonistas de uma história tecnológica o tempo todo. E aí a gente vê que a questão da educação domiciliar, ela está intimamente ligada, né, relacionada às possibilidades tecnológicas existentes. Por quê? Porque como é que esse movimento ressurge, né, da educação doméstica do século XIX, e aí já encaminhando para isso, né, quando ele se encontra com o século XIX, né? Como é que isso ressurge? Essa educação doméstica adormecida com os preceptores lá no século XIX. Como que isso se reinventa e reaparece nos anos 2000? Através da tecnologia, né? O primeiro computador que ligou e que colocou em tela nos Estados Unidos um módulo escolar, né, um programa didático, uma família falou: eu prefiro educar meus filhos em casa, por razões que eu volto a dizer, também são econômicas, porque eu também ouvi muitas falas que se relacionavam a questões econômicas, pais que não queriam a escola pública porque não achavam que a qualidade era aquela que eles buscavam e também não podiam pagar a escola privada, e aí optaram, e por razões que eles também, eu coloco isso no texto, se achavam com tempo suficiente, escolaridade suficiente para ensinar eles mesmos aos filhos. Então, isso fez com que as possibilidades tecnológicas, aliadas a esses fatores, trouxessem ao cenário educativo a casa novamente como uma possibilidade de lugar de escolarização. Bem, mas o que a gente tem que pensar, né? O que a gente tem que pensar quando se fala em homeschooling? A gente tem que pensar que a ideia de homeschooling e de educação domiciliar
não é uma simples mudança de modalidade, uma mudança metodológica. Mas agora, eu acho que durante o isolamento social e os pais que ficaram com as crianças em casa e que participaram mais dessa educação através do ensino domiciliar, né, e do ensino remoto, que estiveram junto com as crianças, acessando as plataformas e auxiliando nessa educação que acabou tendo que ser feita dentro da casa, ela mostrou, né, que isso não é apenas mudar a modalidade metodológica, mas ela acaba envolvendo um deslocamento de certezas e de dúvidas, né? Ela transforma radicalmente essa escolaridade vigente. Porque, de alguma maneira, a própria escola, diante dessa questão, ela também se reconfigura. Então, talvez a primeira vez desde que o sistema escolar foi formatado, né? Desde que o sistema escolar foi pensado e configurado no século XIX, a gente toma o século XIX, o sistema escolar foi configurado há centenas de anos, mas a gente toma o século XIX como uma consolidação dos sistemas nacionais. Desde esse momento, ele nunca passou por algo que o questionasse de maneira tão veemente. Então, esse movimento, e por isso a gente chama de movimento da educação domiciliar, ele é um questionamento singular da escolaridade, embora ele questione os seus limites físicos, porque durante muito tempo ele ainda vai tomar como parâmetro a sua organização. Porque, embora as crianças estudem na casa, elas vão manter a matrícula na escola, elas estudam o programa escolar, elas fazem as provas escolares e elas estão completamente vinculadas ao sistema da escolaridade vigente. Então, na verdade, quando a gente fala da educação domiciliar autorizada, permitida, que ocorre nos países que já a regulamentaram, ela é uma educação domiciliar que ocorre vinculada à escola e que tem como parâmetro a escola. Ela em nenhum momento está desvinculada da escola. Muito pelo contrário, ela depende da escola, inclusive para que ela permaneça, para que as crianças permaneçam frequentando-a. Então, ela só é realizada de uma outra forma, numa outra modalidade, num outro ambiente, mas seguindo todos os paradigmas escolares. É algo completamente diferente da ideia de desescolarização de Ivan Illich ou da ideologia que tomou forma, né, no Sociedade Sem Escolas. Bem, e aí, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: existem muitas resistências a qualquer projeto de desescolarização, né? Qualquer que seja, mesmo que seja só a educação domiciliar vinculada à escola. Até porque é muito recente a afirmação da universalidade da educação escolar, né? Então, romper com a sua obrigatoriedade poderia deixar crianças e jovens fora da escola sem nenhuma educação formal. Então, qual que é o grande equilíbrio, né? Por isso, essa imagem de equilíbrio. Qual que é o problema? Por que isso é uma corda bamba? É porque como é que a gente pode pensar em desescolarizar, permitir que as crianças estejam fora da escola, quando ainda nós não conseguimos universalizar toda a população em idade escolar? Essa que é a questão. Porque
os países que permitem a educação domiciliar, onde ela é regulamentada, ela foi regulamentada numa etapa posterior à universalização da educação. Ou seja, quando todas as crianças já tinham passado pela escola, quando já havia vagas, estavam todas as crianças com possibilidade de serem escolarizadas pela escola, aí se abriu a opção da modalidade da educação domiciliar. Qual é o grande problema do nosso país? É que nós não concluímos a etapa da universalização da educação escolar. Nós temos crianças ainda fora da escola. Como nós podemos pensar em educação desescolarizada se nós ainda não conseguimos escolarizar toda a população de crianças e jovens? E essa é a minha grande crítica a se ter isso como prioridade de governo. Nunca se poderia pensar em desescolarização como prioridade de governo, e sim em escolarização da população. Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, porque uma coisa é anterior à outra. Bem, contudo, né, eu gosto muito dessa imagem, porque eu acho que a gente tem que tentar fotografar, né, o que está por trás dos olhares, o que está dentro, o que está para além, ver para além do que se pode ver, né? O problema a enfrentar no contexto das políticas educativas atuais não é ter uma competição entre essas modalidades, porque elas não competem. Essa é uma coisa muito importante a ser dita, muito importante. Uma das coisas que mais me incomoda é que as pessoas que não entendem esse assunto, quando elas vão falar de educação domiciliar, elas falam disso como se uma modalidade competisse com a outra. Ou seja, ou elas defendem a escola para atacar a educação domiciliar, ou elas atacam a escola para defender a educação domiciliar. E isso é um erro, e é uma ingenuidade, e é de uma falta de conhecimento sobre o assunto absoluta. E até os projetos de lei fazem isso. Os projetos de lei, absurdamente, eles falam mal da escola para defender a educação domiciliar. O que se percebe que quem os elaborou não entende absolutamente nada nem do assunto escola e nem do assunto educação domiciliar. Porque, na verdade, essas modalidades elas não têm a menor sombra de competição. Vamos pegar dados. Em Portugal, por exemplo, onde isso é regulamentado, na DEREC Central, que foi onde eu fiz a pesquisa, que é mais ou menos, ela engloba toda a região central de Portugal, né? Toda a região, depois tem a região norte e a região sul. Essa é a região central, que engloba todas as escolas e toda a população da região central de Portugal. São muitas cidades, muitos concelhos, enfim. Quantas crianças estão na modalidade de ensino doméstico? 11 crianças. Porque os dados da educação domiciliar são muito pequenos, eles não competem com a escola. São pouquíssimas as famílias que aderem a esse processo. Porque para você ter os filhos em educação domiciliar, há necessidade que o pai ou a mãe estejam absolutamente dispostos a estar acompanhando a educação dos filhos. Há necessidade de meios, de pessoas disponíveis, de condições dessa oferta, de ter as crianças em casa o tempo todo, o dia todo, fora da escola. E eu acho que, mais do que nunca, durante o isolamento social, os pais perceberam o quanto a escola faz falta. E, mais do que nunca, o que a gente vê
são as famílias esperando pela volta da escola. Então, não existe parâmetro de comparação entre essas modalidades. Mesmo regulamentado, o ensino domiciliar seria 0,0000 alguma coisa da população que aderiria a essa modalidade. E as escolas continuariam sendo absolutamente majoritárias. Por quê? Para você aderir à modalidade de educação domiciliar, há que se ter uma série de meios que antes eu precisava explicar muito mais esses meios. Agora, por conta do que nós vivemos, é muito mais fácil de cada um de nós entender perfeitamente o que eu estou dizendo, não é? Não é, gente? Isso é verdade, professora. Sim, sim. Professora. Então, pronto. Então, entendo exatamente. Bem, gente, e com essa imagem, né, que estão as referências, e também com essa ideia de que cada um de vocês que tem filhos sabem exatamente como é que hoje a educação domiciliar é uma modalidade absolutamente difícil de ser colocada em prática, é que nós sabemos e entendemos que não há uma competição entre a escola e a educação domiciliar, que isso é um desconhecimento e que, na verdade, o que nós precisamos é tentar encontrar meios para que nós possamos encontrar um modelo que sirva a nós, como brasileiros, e não importar modelos de fora de outros países. Eu queria só... Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim, Celine. Sim, ligados aqui, estamos ligados. Todo mundo eu quero só mostrar agora para fechar. Eu quero só mostrar agora, vou mostrar para fechar, só para fechar mesmo. Eu vou mostrar para vocês o nosso livro, que nós vamos agora... Como é que eu faço para mostrar para vocês? Eu aperto aonde? Me digam. A tela em tela, apresentar agora uma guia do Chrome, né? Pronto. Vê se vocês veem o nosso livro, que nós vamos apresentar. Estão vendo? Não, Ainda não. Agora está indo, está indo. Agora sim. Pronto. Estão vendo? Sim, professora. Estamos vendo. Olhem, esse é o livro. Estão vendo? Estão vendo bem? Sim. Sim. Está ótimo. Esse livro é um livro que é feito pela FAPERJ, né? É financiado pela FAPERJ. Vai sair agora em dezembro, ele é de 2021, se chama A Educação Domiciliar no Brasil, Movimento em Debate. Ele tem a 4ª capa feita pela professora Carlota Boto e a orelha pelo professor Donaldo Belo de Souza. Escrevem nele. Se eu aumentar, vocês veem ou não? Sim. Sim. Olha, escrevem nele pesquisadores de educação domiciliar no Brasil. Entre eles, o professor Jamil Cury, professor Jamil, professor Nélio Biso, que são professores do CNPq, né? E são professores também, temos professores que fizeram pesquisas sobre homeschooling. Todos são pesquisadores que pesquisaram educação domiciliar. É um debate, há autores que são favoráveis, há autores que são contrários, e cada um apresenta os seus argumentos. Então, esse livro sai agora em 2021, ele vai ser lançado em dezembro, vai ser lançado dia 5 de dezembro, estará pronto, e vocês, vai ter o e-book também, podem ter nele uma assim, importante discussão, porque são vários pesquisadores argumentando a favor, contra, colocando impressões sobre essa discussão no Brasil.
E eu estou mostrando para vocês a capa em primeira mão, hein? Ninguém viu ainda. Que bom, somos os primeiros. Legal. Bom, ok. Viram? Então eu vou parar. Pronto. Ok. Ednardo, é isso. Muito obrigada, querido. Não, a gente que agradece, Celi, a sua participação aqui. Antes de passar a palavra para as perguntas dos alunos, eu queria perguntar, na época que teve essa questão da escola sem partido, dessa educação doméstica, teve essa questão que foi politizado, né, com uma politicagem, né? A gente não pode falar de uma política saudável, mas politicagem de grupos extremistas, tanto condenando totalmente, outros defendendo plenamente. Acho que assim, as suas pesquisas, em alguns momentos, elas foram usadas de maneira tendenciosas, né? Quando a gente te ouve falar, a gente vê que essa questão é algo passível de análise, né? E até nossas aulas têm sido sobre essas questões, que são questões que as pessoas criam umas verdades e batem aquilo com jargões, né? Sem uma leitura, sem um estudo, pega alguns trechos de alguns lugares e defendem aquilo numa militância, seja de esquerda ou seja de direita. E, assim, o que você viu nessa perspectiva, assim, Celi, da sua pesquisa, foi utilizado por esses grupos e qual a sua crítica a essas utilizações? Eu acho assim que o que me espanta é que eu aprendi que a gente, quando é uma figura pública, eu até nem sabia que eu era figura pública, eu fiquei muito chocada quando eu descobri isso. Mas eu descobri isso quando eu fui querer processar uma pessoa na internet que estava me chamando de stalinista. Aí eu fui falar com a minha irmã, ela falou: eu sinto lhe dizer que você é uma figura pública, e figuras públicas estão sujeitas a isso. Aí eu falei: ai, meu Deus, mas eu não posso acreditar, eu não quero ser figura pública. Ela falou: mas é porque é autor, e autor, infelizmente, está sujeito a críticas. Então, o que acontece, Ednardo? Assim como tem uma pessoa na internet que diz que eu sou stalinista no sentido de que eu digo ele diz que eu digo que as pessoas não são donas dos seus filhos, que os filhos são do Estado. Que a crítica que ele faz é que a professora Maria Celi diz que os pais não são donos dos seus filhos são do Estado, é assim que ele diz. Ela é uma stalinista, porque é uma comunista acirrada. E o que acontece? Assim como tem esse que diz isso, tem um outro que diz que eu sou uma conservadora e quero que as crianças vão para a educação doméstica, defendendo a ideia da família e da ministra Damares. Então, assim, depende do olhar que você vê, né? E geralmente quem não leu nada, porque uma pessoa, para dizer isso, tanto uma coisa como a outra, porque não leu absolutamente nada do que eu escrevi. Então, assim, a primeira vez eu fiquei um pouco chocada de ser chamada de stalinista, porque eu não acho que eu seja das mais comunistas, né? Ednardo, você que me conhece, digamos que eu assim, transito bem, mas não chego a ser uma fervorosa defensora de Stalin, então, para ser chamada disso. Mas fiquei chocada, mas depois me entendi como uma pessoa pública e resolvi que estava tudo bem. Agora, às vezes eu não gosto. Outro dia eu reclamei no jornal, porque eu não costumo dizer se eu sou... Eles sempre me perguntam assim: você é contra ou a favor? Quando eu estava ainda com a pesquisa encaminhando, em uma fase mais parcial da pesquisa, em andamento, eu não gostava de responder essa pergunta se eu era contra ou era a favor, né? Porque é uma pergunta seca, é uma pergunta muito pontual.
e que ela não é acadêmica, né? Eu sou a favor, até porque a favor ou contra, a gente eu sou a favor ou contra botar a música no celular ou botar barulho. Né? É muito diferente de ser a favor ou contra, uma coisa altamente complexa como essa. É um Então, juízo de valor, né? Isso não tem uma coisa para ser a favor ou contra. Quer dizer, isso é algo que é um movimento, é como é como alguém te perguntar se você é a favor ou contra passar o tempo. As próprias as próprias camadas do tempo que vão se sobrepondo e que vão fazendo com que o mundo se modifique. Então, você perguntar para mim, você é contra ou a favor que o mundo caminhe? Eu vou dizer, olha, infelizmente, eu queria ser a música da Nana Caymmi, batidas na porta, é o tempo, e eu poder, vamos parar tudo aqui, vamos parar, que eu prefiro não envelhecer. Mas, infelizmente, o mundo ele está se modificando e a gente, queira ou não, tem que dar conta das mudanças, porque a gente não vai poder, com todas as bandeiras levantadas, a gente não vai conseguir fazer com que elas parem. O que a gente pode fazer? É tentar adequá-las ao que seja mais justo, mais ético, mais estético, mais sensível, mais de acordo com aqueles que mais precisam, que envolva mais igualdade de oportunidade. Mas, para isso, é muito mais do que ser contra ou a favor. Então, o que você me pergunta assim, como é que eu lido com essas coisas? Lido assim, às vezes eu tenho que interferir. Já houve entrevista que eu dei que eu tive que falar, olha, eu não disse isso, não foi assim que eu disse, tem que tirar, porque você está dizendo que eu defendo o homeschooling e eu não defendo a educação domiciliar. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Eu não defendo a educação domiciliar, eu defendo a escola. Até porque eu acho que quando você defende a educação domiciliar, você defende... Quem defende a educação domiciliar? Você tem que conceituar isso, né? Quem são defensores da educação domiciliar? É quem tem filho na educação domiciliar. Eu não colocaria meus filhos em educação domiciliar. Então, não posso me dizer uma defensora. Se eu tivesse 3 crianças pequenas, uma de 4, uma de 6, uma de 10, elas estariam todas na escola, preferencialmente uma escola de horário integral. E eu estaria louca que a escola voltasse. Jamais minhas crianças estariam em educação domiciliar, porque eu não me acho apta a substituir a escola e a nem dar conta da socialização e das questões que eu acho que a escola é fundamental para isso. Então, eu não sou uma defensora da educação domiciliar, porque eu não estou neste lugar para fazer essa defesa. Então, quando dizem isso, Ednardo, eu coloco essa menção. Só pode defender a educação, só pode ser defensor da bandeira da educação domiciliar quem está dentro dessa causa, quem é militante dessa causa porque está lá, está atuando nela, participa dela, e deve ser respeitado como tal, sem dúvida. Uma coisa é eu entender esta causa, eu entendo as possibilidades dela, porque acho que depois das pesquisas que eu fiz, eu percebi que não se trata apenas de fanáticos ou pessoas que estão contrariadas com a escola, mas há alguns momentos em que ela é necessária, como agora foi. Então, eu compreendo essa necessidade e pesquiso esse assunto, né? Agora, a gente tem que lidar com a crítica, porque ela existe sempre e a gente tem que tratar disso desde que a gente consiga explicar, né? É isso. A última entrevista que eu dei, eu falei uma coisa que eu gosto de falar. Eu acho que com essa pandemia a gente aprendeu, a educação domiciliar aprendeu mais coisas, porque todo mundo ficou estudando em domicílio, e a escola aprendeu mais com a educação domiciliar,
porque todo mundo também ficou escolarizando na casa. Então, eu acho que quando a gente voltar, tanto a escola quanto a educação domiciliar terão obtido uma da outra experiências, e elas talvez se reencontrem de uma terceira forma. Então, eu acho que ambas têm muito a ganhar com isso que aconteceu, que foi uma circunstância trágica, mas que vai trazer esse ensinamento para ambas as modalidades. E é isso, minha gente. Eu amei vocês, achei vocês assim um espetáculo. O Ítalo, não vou poder falar com o Ítalo, porque eu vou ter que sair agora. Mas eu queria eles todos, Ednardo, eu quero todos eles, mas vamos misturar eles todos.